MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Em abril, no dia 15, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma audiência pública para retomar as discussões sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, que foi proposto em 2016, sob o argumento de, aspas, regulamentar condutas de professores a fim de evitar quaisquer manobras de cunho político e ideológico de ensino, fecha aspas, isso nas escolas da rede estadual. Mas, afinal, o que é que pode representar na prática a aprovação de um projeto como esse para os estudantes e para os profissionais de educação? É sobre isso que nós vamos falar nesta edição do MP no Rádio, que tem como convidado o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, um órgão do Ministério Público do Paraná, e que participou da audiência na Assembleia. Doutor Olímpio, afinal, o que é esse projeto Escola Sem Partido? Esse projeto foi replicado no Brasil todo, né? Tem uma origem única, e em todo o Brasil, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e no próprio Congresso Nacional, a tramitação deste mesmo, do idêntico projeto de lei, cuja finalidade, né, indicada pelos próprios deputados proponentes do projeto de lei, é esse de verificar no sistema educacional a possibilidade da existência, dizem eles, de doutrinação dos alunos, de um lado, e de outro, que aparece também muito forte, né, advém desse discurso da ideologia de gênero, né, que estaria estimulando as crianças e adolescentes no sentido de se transformarem em gays, em transexuais, enfim. Seja de um lado ou de outro, né, é uma proposta absurda e essencialmente inconstitucional, né, porque fere não só o princípio constitucional da liberdade de cátedra, mas fere outros princípios constitucionais que são produtos da civilização dos povos, como a liberdade de expressão, como a liberdade do pensamento, né, o pluralismo ideológico, enfim, né, na perspectiva de que, isso está dito no nosso texto constitucional, o sistema educacional é um espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, principalmente, de preparo para o futuro exercício da cidadania, não se pode querer estabelecer dentro do sistema educacional esse tipo de censura. E mais do que censura, de perseguição aos professores. Lembrei-me, né, do período em que era estudante, seja no Colégio Estadual do Paraná, seja na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, no período da ditadura militar, em que os professores receavam a possibilidade da presença de um aluno infiltrado na sala de aula, exatamente para fazer esse tipo de fiscalização do professor. Principalmente na Faculdade de Direito, né, depois se identificou mesmo a existência de pessoas ligadas ao regime militar, que foram colocadas dentro da sala de aula para fazer essa fiscalização. Daí, e eu me lembro muito bem, né, do professor receoso da existência desse infiltrado. Imagine agora, cuja proposta é que essa fiscalização se dê por todos os alunos. A cada momento que o professor fizer uma manifestação que possa, a juízo do aluno, né, estar tratando de um tema relacionado à política, à ideologia, filosofia, sei lá, né, ou essa questão de gênero, né, o aluno passa a ser o perseguidor, né, a persecução da ocorrência de algo, né, que possa atingir essa ideia
da escola sem partido. Isso certamente produziria, né, dentro do sistema educacional, o rompimento de algo que é fundamental, que é a autoridade, e, por outro lado, suprimiria, né, a perspectiva de que o espaço educacional seja, como quer Paulo Freire, um espaço de problematização da realidade. Nós temos que falar das questões de gênero, nós temos que falar sobre a promoção da igualdade de gênero, nós temos que nos contrapor à violência contra a mulher, nós temos que nos contrapor à violência e garantir a possibilidade da opção sexual ou da identidade de gênero. E mais que isso, né, nós temos que ter, dentro do sistema educacional, na perspectiva do preparo para o futuro exercício da cidadania, o pluralismo político, né, de conhecimento da história, da realidade, enfim. Em um trecho da sua fala na Assembleia, que foi muito compartilhado nas redes sociais, o senhor disse que o Ministério Público quer uma escola com partido aí com P minúsculo, ou seja, parece que o senhor quis dizer partido no sentido de posição, de engajamento Sim. pelas causas sociais, é isso? De tomar partido contra as injustiças sociais, a favor da democracia, contra discriminação, contra preconceito, né? Tomar partido a favor dos valores sociais mais significativos, como a solidariedade, a fraternidade, a participação política, né? A importância de se tratar desse tema. Quer dizer, nós não queremos uma escola que apenas ensine qual é o volume de águas do Rio Nilo ou a extensão do Rio Amazonas, que queira que os alunos decorem fórmulas de álgebra, símbolos químicos, né? Nós queremos a escola que forme cidadãos e, a partir disso, que eles tenham conhecimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que conheçam a Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional. Certamente, assim, eles saberiam até fazer melhor uso das fórmulas de álgebra, né, e dos produtos químicos. Doutor Olímpio, há muitos problemas na nossa educação. Um projeto para regular ideologicamente, que os professores falam, vai na contramão da melhoria do ensino ou faz parte dele? O que o senhor diria sobre isso? Até na audiência pública eu fiz a observação de que todo esse movimento poderia estar sendo feito a favor da educação e não contra ela. E se tem como exemplos recentes a existência da PEC dita PEC do gasto, né? Da PEC que congelou os investimentos públicos por 20 anos em educação. É quanto a isso que deveriam ter se insurgido os parlamentares, esses movimentos todos, né? Contra, por exemplo, no estado do Paraná, o fato de ter havido a diminuição do salário dos professores, dos PSS, que ocorreu o ano passado, né, que é uma vergonha histórica para o estado do Paraná. Todos falam em valorização, todos falam da necessidade de valorização do magistério, de remuneração condigna, e que aqui no estado do Paraná se diminuiu o salário já miserável dos professores. Ou agora, a proposta que começa a tramitar no sentido da extinção das vinculações constitucionais orçamentárias obrigatórias, dentre elas ou da educação, de percentual obrigatório destinado à educação, que se anuncia aí a proposta desse novo governo no sentido da eliminação dessas vinculações obrigatórias. É contra isso que, né, o movimento deveria se destinar, né, no sentido dessa necessária valorização do magistério, da melhor capacitação, né, para
em relação aos professores, essa capacitação continuada necessária, né? O que o senhor diria aos nossos ouvintes a respeito da tramitação do projeto Escola Sem Partido na Assembleia Legislativa do Paraná? A população tem como acompanhar e participar das discussões? Na verdade, este projeto de lei não deveria ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão, né, da estrutura organizacional da Assembleia, que analisa a constitucionalidade. E esse texto que tramita aqui, como eu disse, é idêntico a outros tantos, inclusive o do Estado de Alagoas, que o Supremo Tribunal Federal já apreciou, né, ainda que de forma liminar, monocraticamente, dizendo da inconstitucionalidade do projeto de lei. Nós temos já 3 manifestações do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, e nas 3 declarando-se a inconstitucionalidade desse tipo de proposta. Porque a diversidade é da realidade. As questões de gênero são questões da nossa realidade. Imagine se nós formos agora querer evitar que se possa ser discutido dentro de uma sala de aula as várias ideologias, né? Seja elas de que matizes ou de que origem for. Isso é necessário para que o aluno, né, em conhecendo essa multiplicidade de possibilidades, adote uma posição como cidadão. Quer dizer, eu posso ser favorável ao Estado mínimo, eu posso achar que nós devemos realizar privatizações, eu posso achar que a mão invisível do mercado, né, regula todas as relações sociais e tal. Agora, eu posso achar que o Estado deve cumprir com um papel institucional e indelegável de asseguramento de direitos, de promoção social, que o Estado tem o dever de fazer opção preferencial em favor daqueles que estão afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. São 2 posições, né? Um do liberal e uma outra nessa perspectiva de um estado de bem-estar social. Isso é necessário que se conheça, que se discuta, né? Agora querer impedir o debate no sistema educacional sobre que tipo de sociedade nós queremos, quer dizer, a importância da ideologia, a ideologia aqui tomada no sentido marxista de falsa representação da realidade, mas a ideologia na perspectiva da imagem que nós fazemos da própria sociedade em que nós vivemos. E a partir dessa autoimagem, a definição que nós todos devemos tomar sobre que papel nós poderemos desempenhar nessa realidade. Imagino eu que todos atuando na perspectiva de uma intervenção positiva para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, né? E essa ideia, não sei de onde surge, de que sempre há uma doutrinação na escola, quando o que há é uma discussão de ideias, né? Não sei de onde vem essa ideia de que o aluno é um ser passivo que aceita tudo que o professor disse, o professor disse A, todo mundo sai lá falando A, né? É uma ideia distorcida, sim, porque a escola, a universidade é o local de debate das ideias. E por que se iria tolher algumas e deixar curso a outras sem que haja uma discussão, né? É algo tão óbvio, né? Porque há todo um discurso no sentido de uma doutrinação ideológica de esquerda, marxista e tal, né? Como se houvesse uma manipulação ideológica tamanha que todos os alunos dos últimos, sei lá quantos anos, 50 anos, tenham saído de lá bitolados nessa perspectiva de esquerda, marxista. Se isso fosse verdade, nós não teríamos o Bolsonaro presidente da República. Perfeito. A própria realidade já prova que não é assim. Exatamente, né? Quantos professores conhecem Marx ou leram Marx? Quantos professores tratariam da mais-valia? Quantos professores conhecem Gramsci? Enfim,
Né? Então, você faz um discurso que não é real. Talvez se os nossos professores, né, fossem continuadamente, né, capacitados, o que se imagine, é a diretriz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, esse aprimoramento continuado, nós pudéssemos ter um professor capaz mesmo de tratar de todas essas doutrinas, digamos assim, né, importantes para conhecimento do educando e até para que ele possa, no futuro, né, tomar uma posição de importância quanto à realidade em que ele vive. Né? Nesse tema, né, é interessante, ataca-se muito também o Paulo Freire, né? A todo momento, que é o patrono da educação brasileira, querem até retirá-lo dessa condição. Então, e o Paulo Freire diz algo muito procedente, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se transformar em opressor. Né? Quer dizer, então, o que tem que trabalhar é isto, né? De se problematizar a realidade e de uma intervenção positiva, as pessoas como agentes políticos de transformação social para a construção de uma sociedade melhor. Perfeito. Doutor Olímpio, para encerrar, a posição do Ministério Público brasileiro é contrária ao projeto? Eu falei com tanta tranquilidade lá e assumi essa posição muito clara, né, e muito vigorosa, digamos assim, na audiência pública, porque nós temos a manifestação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais no sentido da inconstitucionalidade desse tipo de proposta, que, como eu disse já e repito, é única, né? É idêntica, tramitando aí em várias câmaras e assembleias legislativas. Então, o Conselho Nacional, daí na audiência lá pública da Assembleia, o deputado, o autor do projeto, nós temos aqui a assinatura de mais de 200 promotores que apoiam. Pode ser que tenha mesmo 200 promotores no Brasil todo que apoiam. Mas quem tem a incumbência, quem tem a legitimidade para a propositura das ações diretas de inconstitucionalidade são os procuradores gerais. Né? E o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, à unanimidade, deliberou, emitiu manifestação no sentido da inconstitucionalidade. Aqui no Estado do Paraná, o Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Espoja, também emitiu uma nota técnica no sentido da inconstitucionalidade. E não é só uma questão de inconstitucionalidade, é uma questão de se analisar quanto ao mérito, né, o prejuízo que isso pode causar, né, para o desenvolvimento. Né, os educandos que se encontram em peculiar fase de desenvolvimento precisam ter essas informações todas, né? Precisam aprender a conviver com a diversidade, com a pluralidade, a respeitar aquele que é diferente. E mais que isso, a reconhecer que todos têm direito de ter direitos. Perfeito. Doutor Olímpio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.